Queridos, estamos numa série, você que está nos acompanhando agora, possivelmente a partir desse momento só que a imagem entra depois no YouTube, eu quero dar bem-vindo a você que está nos assistindo nesse canal do YouTube. Meu nome é Max, é um prazer chegar à tua vida agora através dessa mensagem. Na nossa igreja nós pregamos em série e esta é a terceira semana de uma série que temos colocado aqui na igreja nesses dias chamado Pela Fé. Uma série que Deus tocou no nosso coração no momento que identificamos que não estaríamos voltando imediatamente nos dias que pensávamos que íamos estar voltando, que era o dia 4 desse mês de maio de 2020. Então, quando as autoridades nos trouxeram a notícia que nós não estaríamos nos reunindo fisicamente a partir daquele dia, imediatamente eu sentei e pensei, poxa, precisamos de fazer uma nova série, algo que realmente seja relevante no momento que estamos vivendo. E isso veio ao nosso coração porque se existe uma coisa que nós precisamos de nos apegar nesses dias é na fé. Porque nós, seres humanos, precisamos de algo sempre maior do que nós mesmos para momentos difíceis. E é triste falar, mas muitas pessoas se apegam nesses momentos. Eu vou mencionar isso mais uma vez semana que vem, um vídeo baseado em estatísticas que foi exposto por um pastor que eu admiro muito, Max Lucado. Gosto do nome dele, Max. O Max Lucado é uma pessoa que eu admiro muito pelos livros, pelo conteúdo que tem, da forma que ele comunica as coisas que são relevantes. Ele estava dizendo que, infelizmente, muitos têm recorrido a esses outros veículos. Segundo ele, essas estatísticas que ele colocou, 30% de consumo de álcool aumentou, abuso de droga de 20% a 30%. Triste falar isso também, mas 40% do uso de pornografia aumentou nesses dias, porque as pessoas em momentos de crise, as pessoas em momentos difíceis recorrem a algo para suportar o momento difícil que elas estão enfrentando. E isso é importante a gente falar sobre isso, porque o ser humano tem essa necessidade de estar sempre recorrendo a algo maior. E nós precisamos de buscar algo que esteja mais firme, mais fundamentado, para que a gente possa se apoiar. Há uma frase de um homem muito conhecido aqui nos Estados Unidos, John Zachariah, que diz o seguinte: o fundamento sobre o qual você constrói a sua vida é a única coisa que permanecerá quando as tempestades da vida vier. Essa frase, claro, não é simplesmente uma frase elaborada por ele, é uma frase comum para quem conhece a Bíblia, porque são palavras de Jesus. E palavras essas que Jesus falava a respeito justamente disso, de momentos difíceis da vida, de tempestades, usando a ilustração que está no texto que vamos ler daqui a pouco. Todos nós vamos enfrentar dificuldades na vida, todos nós vamos passar por lutas. Eu tenho projetado para você Mateus capítulo 7, versos 24 a 27, como introdução dessa mensagem de hoje. Jesus disse essas palavras: portanto, todo mundo que ouve essas minhas palavras e as coloca em prática é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, os córregos subiram e os ventos sopraram e bateram contra aquela casa, contudo não caiu porque tinha fundamento na rocha. Mas todo mundo que ouve essas minhas palavras e não as coloca em prática é como um homem tolo que construiu a sua casa na areia. A chuva caiu, as correntes subiram e os ventos sopraram e bateram contra aquela casa e caiu como um grande estrondo. Várias coisas a gente aprende nesse texto e primeiro é que observe que ambas as casas que são ditas aqui por Jesus passaram ou enfrentaram uma grande tempestade. E estar firmado na rocha, que era o fundamento de uma das casas, foi crucial, mas não excluiu a casa de passar pela dificuldade. É importante a gente salientar isso. Então, a diferença não é quem vai passar ou quem não vai passar por lutas ou por tempestades. É onde você vai estar fundamentado. É onde você vai estar firmado nos momentos de lutas. Vamos dividir essas palavras de Jesus bem rápido, porque é só a introdução da mensagem que eu tenho para você. Eu tenho um outro texto que eu vou querer expor daqui a pouco. Mas só para a gente entender assim cuidadosamente o que Jesus está dizendo. Ele diz, portanto, todo mundo que ouve estas minhas palavras e as coloca em prática. Que palavras
que Jesus está falando? As palavras de Jesus, as palavras de Deus, as palavras que ele estava ministrando às pessoas, que são palavras vivas. Ele era a própria palavra, como disse o Evangelho de João, né, o Logos de Deus, a palavra de Deus viva, sendo falada, sendo exposta às pessoas. Então, quando as pessoas ouviam as suas palavras e as colocavam em prática, era como esse homem sábio que havia construído a sua casa na rocha. Hoje, para nós, claro, muito mais, porque Jesus não está presencial, nós temos a Bíblia. Eu tenho esse livro aqui, e é verdade o que dizem, que quem tem uma Bíblia destruída assim por fora na sua capa, geralmente a vida da pessoa não está destruída, porque é uma Bíblia que é usada, uma Bíblia que a pessoa que é dona dela faz uso, conhece essa verdade. E hoje a palavra de Deus para nós, de forma mais explícita, mais real, é a palavra de Deus, é a Bíblia. E essas palavras de Deus para nós são muito importantes. Não significa que Deus não fala através de profetas, que Deus não fala através de canções, que Deus não fala conosco diretamente no nosso coração, mas todas essas outras formas de Deus falar têm que estar baseada nesse livro. Não pode contradizer a palavra de Deus escrita, a palavra de Deus que nos foi entregue através de milhares de anos e por vários homens de Deus durante a história e aceitas por pessoas durante a história como palavra de Deus. Então não é uma palavra extraída assim do nada, é uma palavra que foi já muito e é até hoje muito estudada como palavra de Deus. Então qualquer outros veículos que Deus venha falar com você tem que estar baseado na palavra de Deus. E aí Jesus continua. Então quem ouve essas minhas palavras, principalmente, seja da forma que vier, de uma canção, direto no seu coração, através de uma profecia baseada nas palavras do Senhor, é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja, construir sobre a rocha significa ser um discípulo que responde à palavra de Jesus com ação. Isso é o que ele está dizendo. Não é simplesmente saber dessa palavra, ouvir essa palavra, mas colocar em ação. Não é algo falso, é algo verdadeiro. Não é algo superficial, é algo concreto. Praticar e obediência se torna algo sólido para enfrentar as tempestades da vida. Então, quando você ouve as palavras de Jesus e as praticas, você está construindo a sua vida na rocha, construindo a vida naquilo que está firme. Aí Jesus continua, só mais um pouquinho. Cai a chuva, as correntes subiram e os ventos sopraram e bateram contra aquela casa. Sempre que eu vejo esse texto, isso é algo pessoal meu, eu conversava com o pastor Paulo quando a gente estava fazendo essa mensagem, ele falou, onde é que o senhor viu isso? Eu falei assim, Paulo, eu aprendi isso um dia olhando para esse texto. Eu gosto de dividir essa passagem, essa parte desse texto em 3 diferentes níveis. Claramente ele diz aí, chuva, correntes de águas de rios que subiram e ventos que sopraram. Eu gosto de pensar o seguinte, chuvas vêm do céu. Então, nós vamos enfrentar tempestades na vida, momentos difíceis, que são como chuvas vindas do céu. E na minha interpretação, eu estou dizendo minha interpretação, são momentos onde são testes dados por Deus. E quando o teste é dado por Deus, é bem diferente a minha reação, de como eu vou reagir a esse momento difícil. Porque, afinal de contas, eu estou passando por um teste. Deixa eu dar um exemplo. Daniel na cova dos leões. Ele estava na cova dos leões. Era um momento difícil. Ele não tinha pecado, ele não tinha feito nada de errado, ele não tinha saído dos caminhos do Senhor, não era por plantar e colher coisas erradas, ele estava sendo fiel ao Senhor, mas estava passando por uma tempestade. Estão me entendendo? Mas essa tempestade, esse momento difícil, era um teste de Deus. Ia passar. E como ele, existem inúmeros outros. Existe José, que não tinha feito nada e foi vendido como escravo, e foi um teste longo na vida dele. Então é importante você identificar o que você está vivendo na vida, no momento que você está vivendo, um momento difícil, se isso é vindo do céu, se é Deus, e porque a resposta é diferente. Mas diz que também existem correntes que subiram de rios, ou seja, algo que vem de baixo na horizontal para a sua vida, que são lutas humanas, que muitas vezes são frutos de várias emoções ou de reações humanas, invejas, conflitos, mas também de colheita. Colheita fala da terra. Às vezes existem lutas na minha vida e na sua que são resultados de situações que lá atrás eu fiz, que lá atrás eu plantei e que agora eu estou colhendo. Eu estou passando por uma luta financeira, mas talvez lá atrás foi displicente com a economia. Vocês estão entendendo? E não tem nada a ver com chuva que cai do céu, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com algo que subiu essas águas
e é horizontal, e você precisa de responder isso conforme a luta que você está enfrentando. Então, diagnosticar de onde vem a tempestade é muito importante. Claro que Jesus está contando todas ao mesmo tempo aqui, mas a gente pode dividir, eu disse, é uma forma de interpretar esse texto. E por último, diz que ventos também sopraram, e eu, por causa, talvez, de Efésios capítulo 6, que diz que o príncipe desse mundo opera nas regiões celestiais, eu gosto de pensar que existem também lutas espirituais, que não necessariamente são dos homens, não necessariamente vem de Deus, mas é uma investida do inimigo contra nossas vidas, que podem, sem dúvida, ser também permissão de Deus, como é o caso de Jó, como existem outras situações que quem está passando não sabe, mas também pode ter sido uma deliberada ação que eu dei ao inimigo, ou seja, eu dei permissão para ele me tocar. Porque a Bíblia não pode mentir, queridos. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, o inimigo não lhe toca. Se você está em Cristo, o inimigo não pode tocar. O exemplo que eu dou é sempre eu pego assim um pedaço de papel e abro e coloco dentro da Bíblia e fecho. Existe aquela verdade, existe os pecados, existe tudo, mas está em Cristo, está dentro de algo maior. E embora pode ser exposto, mas quanto está ali dentro não está sendo visto. E assim nós estamos em Cristo. Meus pecados, as minhas falhas, as minhas limitações estão em Cristo. E quando eu estou sendo exposto no mundo espiritual e fora, eles veem o sangue de Jesus sobre a minha vida. Então, se eu não estou dando brecha, se eu não estou me expondo, saindo para fora da graça protetora de Deus sobre mim, não tem como o inimigo tocar. Mas às vezes, eu próprio permito, eu próprio desobedeço. É como é o caso que eu citei ainda há pouco, fazendo a ceia, de pessoas que pecam e sabem que estão vulneráveis. E naquele contexto a pessoa estava preocupada com salvação. Eu falei, o maior perigo aqui é a vulnerabilidade que você está se colocando agora, podendo até mesmo ser atacada pelo inimigo. Então corra para os braços do Pai. Como diz a palavra, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, só para a gente entender que são 3 tipos de níveis diferentes de lutas que todos nós vamos enfrentar quando as tempestades da vida vêm. Resumindo, ela vem de todos os lados, elas podem vir de todas as formas. Jesus continua, mas, embora essas lutas, embora essas questões podem surgir, no entanto, uma dessas casas não caiu, porque tinha como fundamento a rocha. E é o assunto que a gente vai entrar hoje. Quando você ancora a sua vida, você estabelece a sua vida na rocha, nada pode destruí-lo, queridos. Nada pode destruí-lo. A gente vê que ambas as casas construídas aqui, que Jesus usa como ilustração, é muito importante a gente frisar isso, que ambas construíram, ambas ouviram, mas quem experimentou realmente uma diferença no resultado foi aquela que praticou. Então, não é simplesmente de ouvir a palavra de Deus, não é simplesmente de não estar fazendo nada, não estar construindo nada, mas às vezes você pode estar construindo, mas no fundamento errado, no alicerce, usando essa linguagem de uma construção errado. E quando vier a crise, quando vier os dias difíceis, quando vier as tempestades, elas vão expor. Na verdade, há quem diga que as crises da vida, as tempestades da vida, elas servem não só, muitas vezes é para nós mesmos enxergarmos onde estamos alicerçando a nossa vida. Há pessoas que estão nesse momento desesperadas, porque até aqui, embora cristãos, embora amando a Deus, estavam apoiados no dinheiro, estavam apoiados em outras coisas que não dão sustentabilidade em momentos difíceis. E se essas coisas estão sendo retiradas, elas ficam desesperadas, elas entram em pânico, elas entram em medo. Então hoje nós vamos falar, e o tema do assunto de hoje é pela fé. Eu quero afirmar isso, nós estamos firmados na rocha. Eu quero crer que você, um membro dessa igreja, você que ama a palavra de Deus, possa afirmar a sua vida, né? Possa afirmar-se na palavra de Deus. Pela fé, estamos firmados na rocha. A rocha é importante porque ela é inabalável, ela é segura, ela é firme. Quando uma construção grande está sendo edificada, o que busca-se, principalmente os primeiros engenheiros que estão trabalhando na estrutura do prédio, da casa, seja o que for, é um lugar sólido, é um lugar firme, onde dará sustentabilidade a toda a demais estrutura. Não adianta ter paredes lindas, uma arquitetura bem elaborada, um arquiteto que depois faça um desenho lindo, se lá embaixo, no começo de tudo, não foi buscado colocar aquela estrutura sobre um lugar firme. Isso fala com as nossas vidas. Às vezes as pessoas se preocupam muito rápido com
que os outros vão ver, o que está sendo exposto, mas o que é principal, querido, é onde está fundamentada a sua vida. É onde você coloca a sua vida. Eu tenho uma pergunta para nós hoje, para a gente então quebrar agora essa mensagem de uma forma prática. Como firmar a minha vida na rocha da palavra de Deus? Essa é a pergunta que eu quero responder para você hoje como parte prática dessa mensagem de hoje. Como posso firmar a minha vida na rocha da palavra de Deus? Há um texto que está em Tiago, capítulo de número 1, versos 22 a 25, eu não tenho ele projetado para você. Eu quero que você também abra o seu aplicativo. Pastor, eu estou assistindo no celular, então tenha sempre uma Bíblia próxima a você. Use realmente o hábito de estar lendo a palavra de Deus. Eu vou citar depois esses versículos em uma versão um pouco diferente. Eu traduzi a GNT, que é uma versão inglesa para o português, porque ela trouxe, sem dúvida nenhuma, um entendimento mais claro do que Tiago aqui está falando conosco. Lembrando que esse Tiago aqui escreveu mais ou menos no ano 49, é um dos primeiros livros a ser escritos aqui depois de Cristo, e ele era meio-irmão de Jesus, ele era filho de Maria com José, e nesse momento que ele escreve, os primeiros cristãos, que eram judeus, estavam passando por um momento muito difícil. Eles estavam enfrentando a perseguição, estavam sendo espalhados pelo Mediterrâneo, uma diáspora, né? Era um momento assim onde eles estavam sendo espalhados por toda a terra. Então, era uma palavra muito importante que faz sentido para nós, porque eles também estavam enfrentando tempestades. E Tiago estava usando essas palavras para dizer, olha, você precisa de lembrar de que praticamente o que Jesus disse lá em Mateus 7. E é isso que a gente vai ler nesse momento. Eu espero que você já tenha abrido então a sua Bíblia, o seu aplicativo. Tiago capítulo 1, versos 22 a 25 diz, não se engane, apenas ouvindo a palavra dele, falando de Jesus, antes coloque-a em prática. Praticamente o que a gente falou até aqui de Mateus capítulo 7. Se você ouvir a palavra, mas não a colocar em prática, será como pessoas que se olham no espelho e se veem. Opa, ele está usando uma outra figura de linguagem para explicar a mesma coisa que Jesus falou lá para nós em Mateus 7. E vai ser muito interessante como a gente vai aprender com esse texto. O que essas pessoas fazem? Elas se olham bem e depois se afastam do espelho, essa é na Bíblia como espelho, e esquecem imediatamente como eles se parecem. Pum, amnésia, não lembram mais. Você conhece alguém assim? Que lê a Bíblia, que ouve a Bíblia, que o pastor prega, mas virou a esquina e esquece. Opa, hello, dá um glória a Deus aí, escreve aí. Mas se olhar de perto, se olhar para quem de perto? Se olhar para a palavra de perto, a lei perfeita, a palavra, eu estou lendo uma tradução bem diferente, mas eu quero que você entenda o que ele está dizendo. Essa palavra que liberta as pessoas, continue prestando atenção nela. Olhe para essa palavra. Porque ele diz, e não basta ouvir essa palavra e depois esquecê-la, mas coloca em prática. Porque fazendo assim, você será abençoado por Deus no que faz. Idêntico à história de Mateus 7, por isso que eu li Mateus 7. Por isso que eu citei Jesus. Porque exatamente o que Jesus disse, mais tarde Tiago, que na ocasião que Jesus disse Mateus 7, nem convertido era, nem discípulo de Jesus era. Criticava o que Jesus estava fazendo, porque é muito, como disse Jesus, né, é muito difícil ser profeta em sua própria casa. Então Jesus ali sabia de seu irmão que o viu crescendo, pensava que ele era um lunático, um doido, e não o seguia. Mas mais tarde entendeu, através do poder da cruz, que Jesus, sem dúvida, era o Filho de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui? Como, então, edificar a minha vida na palavra de Deus? Como? Primeiro passo é ouvir. Ouça a palavra de Deus. O que você está fazendo aqui é ouvindo a palavra de Deus. Primeira parte ele diz agora, onde eu tenho projetado para você. Não se engane apenas ouvindo a palavra dele. Sem dúvida, ele vai entrar num aspecto mais profundo, mas o primeiro passo é ouvir. O primeiro passo fundamental é você ouvir a palavra de Deus. Eu quero dizer para você, não tem como nesses dias você edificar a sua fé ouvindo somente as notícias que estão nas rádios, na televisão. Alimente a sua fé e o seu medo vai morrer de fome. É um ditado que estamos dizendo aqui na América. Alimente a sua fé que o seu medo morrerá de fome. Então, nesses dias, é tempo de você alimentar a sua fé, e a sua fé é alimentada através da palavra de Deus, daquilo que você ouve de Deus.
é que você está fazendo nesse momento, e eu louvo a Deus pela sua vida, é exatamente ouvindo as palavras de Deus. Tudo que eu estou dizendo está sendo respaldado pela palavra de Deus. O que for meu aqui, joga fora, mas o que for de Deus, ouça, guarde no seu coração. Você faz isso ouvindo um rádio, ouvindo a televisão, que está naquele momento pregando uma mensagem, ou o seu celular, como nesse momento você está fazendo, e isso é muito bom, ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir, melhor. Mas não basta simplesmente você buscar de outro, você próprio deve se alimentar da palavra. Há um texto que eu não tenho projetado para você, está em Romanos 10, 17, você já ouviu ele antes. Paulo diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você precisa de ouvir a palavra de Deus. Eu repito isso que já foi ensinado para nós inúmeras vezes. A Bíblia foi feita para ser lida de voz alta. Você sabia disso? Você precisa de ouvir o que você está lendo. Isso edifica a sua fé, isso alimenta a sua fé. Isso ajuda você também para os próximos passos que Tiago nos pede a fazer aqui para edificar a nossa vida na rocha. Então, o primeiro deles é ouvir. Segundo, ele diz, verso 22, mas se você olhar de perto a lei, ou seja, observe de perto a profundidade da palavra. Ele diz, mas se você olhar de perto a lei perfeita, a palavra que liberta as pessoas, continue prestando atenção dela. Isso significa que você precisa de estudar a Bíblia. Você precisa de olhar de perto, estudar a Bíblia, se aprofundar no que ela diz. Não ser uma pessoa rasa que não está cavando até encontrar algo sólido para você edificar a sua fé. É por isso que muita gente hoje em dia se desvia. As pessoas às vezes perguntam se, entrando nessa questão de arminianismo, de calvinismo, se a pessoa pode perder a salvação. Eu creio que uma pessoa que conhece o Senhor de verdade, a sua palavra não perde. Por quê? Porque ele está fundamentado, na verdade, ele falou, eu não me afasto de Jesus nunca. Ele é tudo que eu tenho. É como Jesus disse em João 6, para aqueles discípulos, para muitos que o seguiam, quando ele foi duro, eles ficaram sem entender quando ele disse a respeito do pão da vida, que ele era, que eles precisavam de se alimentar dele, que eles precisavam de beber dele, do sangue dele, e muitos falaram, essa palavra é muito dura, eu vou embora. Jesus olhou para os seus 12 e falou assim, vocês também não querem ir? E no verso 61 de João 6 ele diz, para onde iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Se eu não tenho para onde ir, o Senhor é o que me alimenta, o Senhor é o que me sustenta, eu quero ficar próximo de ti, eu já tenho conhecimento, estudado a tua palavra suficiente para dizer que não há outro lugar melhor do que estar perto de ti. Eu espero que você já tenha chegado nesse nível, que nada, nem ninguém pode te separar do amor de Deus. Então, estude, olhar de perto é estudar, é mergulhar, é aprender o que ela diz. Invista tempo estudando na Bíblia, queridos. O que eu posso aprender com a palavra de Deus, o que ela está me ensinando, que impacto ela pode fazer na minha vida hoje. Fazer as perguntas certas. O Salmo 119, verso 105, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, um dos meus prediletos, diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Isso significa que quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia, nunca andará em escuridão. Lâmpadas, naquela ocasião que ele está usando aqui, era colocada sobre os pés dos que caminhavam à noite pelo deserto. E à medida que eles iam dando passo, aquelas lamparinas, aquelas lâmpadas que eram colocadas sobre os pés, iluminavam o caminho escuro e dava para eles a total confiança de dar o próximo passo, independente das mais difíceis estradas que eles estavam enfrentando. É isso que ele está dizendo aqui, o salmista. Quando você tem a palavra de Deus na sua vida guardada com você, você nunca andará em escuridão, você sempre saberá dar o próximo passo. Então, estude a Bíblia. Estudar a Bíblia é algo muito importante. E você faz isso criando um hábito, colocando realmente a prática de estudar a Bíblia constantemente. Há pessoas que acham que isso é um pedido só para pastores. Não, queridos. Isso é para todo discípulo, para todo aquele que ama a Deus. Como é que você pode dizer que você ama a Deus e não quer conhecer a Deus? E você conhece a Deus, que é o tema do nosso ano, o tema que estamos falando, sem conhecer a Bíblia, sem você gastar tempo com a Bíblia. Você precisa de estudar a palavra de Deus, porque aí você vai conhecer mais a Deus. E aí você vai poder consolidar mais a sua fé em algo inabalável. Porque disse Jesus, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Você estará estabelecendo a sua fé em algo sólido,
que nunca passa, sabe? A economia passa, os países passam, os líderes passam, a bolsa de valor passa, esse coronavírus vai passar em nome de Jesus. Nada é permanente, somente a palavra de Deus é eterna. É isso que João diz lá no Logos, né, de Deus. No princípio era o verbo, o Logos, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele sempre existiu e ele sempre existirá. A palavra sempre vai existir. Crie o hábito, então, de estudar. Se você é uma pessoa que gosta de fazer mais cedo, faça cedo. Se mais tarde, mas tente fazer um hábito. Eu estava conversando com o Paulo e falei, olha, eu me lembro sempre que o pastor Fernando ensinava isso, quando ele aprendeu de Rick Warren, para você desenvolver um hábito, você precisa de pelo menos 40 dias. É por isso que todas as séries de Rick Warren geralmente demoram 40 dias. Por quê? Se você conseguir fazer aquelas coisas que estão sendo ensinadas durante a série, você eventualmente vai adquirir o hábito de continuar aquilo para a sua vida. Então, tente fazer um hábito nesses dias. Nós passamos por uma quarentena. Que hábitos você desenvolveu? Alguns foi de comer demais, de beber demais, de ir para o que não deve. Crie o hábito de estudar a Bíblia, né? As pessoas estão aqui rindo, mas é verdade. As pessoas estão esquecendo de que o que vai firmar a vida delas é a palavra. E você precisa de estudar a palavra. O apóstolo Paulo, dizendo a Timóteo, disse o seguinte a ele em 2 Timóteo 2,15, e essas palavras servem para nós também. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Olha o que diz, como obreiro que não tem do que se envergonhar. E eu amo essa parte, que maneja corretamente a palavra de Deus, que maneja bem a palavra de Deus, que sabe o que está dizendo, porque gastou tempo. Eu tenho muita dificuldade de pessoas que conhecem a Bíblia, mas falam besteira ao citar a Bíblia. Citam um texto fora de contexto, aplicam na sua vida ou na vida de outros, ou exortam as outras pessoas com contextos totalmente absurdos, porque não tiveram tempo de estudar a Bíblia, de conhecer a Bíblia. Na nossa igreja nós sempre falamos isso. Você precisa de conhecer a palavra de Deus, gastar tempo com a palavra de Deus. Então, primeiro passo, ouça a Bíblia. Segundo, estude a Bíblia. Entre agora no terceiro ponto que Tiago também diz, mas não apenas ouça e depois esqueça. Você precisa de quê? Memorizar. Você não precisa simplesmente só ouvir e esquecer. Você tem que memorizar. Onde é que está isso, pastor? Olha o que ele diz. Citando aquela ilustração do homem que olha para o espelho. Eles se olham bem, olhando, e depois se afastam, falando da palavra. E esquecem imediatamente como eles se parecem. Eu disse isso já antes, que quem não gosta da Bíblia não gosta de si mesmo. A verdade é essa. Porque o que você não aprecia nessa Bíblia, na verdade, é um reflexo do que você é. A Bíblia te expõe você para você mesmo. Quando a gente lê, eu não gosto, eu não concordo com isso, é porque existe alguma coisa na sua vida que Deus está querendo que você mude. É como você se coloca diante de um espelho e você está ali com o rosto cheio de sujeira, usando aí uma outra ilustração, uma remela no seu olho, e você está tendo a oportunidade de tirar aquela remela, aquela coisa feia, que você não sair por aí expondo aquilo. E você, eu não gosto disso. Tudo bem, então tire, remova. Aqui está o espelho que te ajuda. Aqui, se você olhar bem, o problema não é a Bíblia, é o que está dentro de nós. E se nós usarmos a Bíblia como algo para nos ajudar a melhorar nós mesmos, você vai ver que muitas pessoas, a resistência que você tem com a Bíblia vai sumir. O que a Bíblia está querendo mostrar para você é que Deus tem o melhor para você. Assim como uma pessoa que olha para o espelho e melhora a sua aparência, o que a Bíblia quer fazer é melhorar a sua vida. Então, memorize essa palavra, guarde essa palavra dentro de você, gaste tempo. Não esqueça, não simplesmente ouça, gaste um tempo estudando e depois esqueça. Não, memorize ela. Você só esquece daquilo que você não memorizou. A palavra foi escrita para ser memorizada. Diga-se de passagem que a Bíblia, antes de ter ela assim de forma escrita, disponível para todas as pessoas, ela tinha que ser memorizada. Ela tinha que ser, e às vezes eles usavam a prática de canções para ajudar a memorização de determinadas passagens da Bíblia. E assim ela era passada, e as pessoas então tinham a palavra de Deus memorizada. Um jovem judeu, homem principalmente, antes de se tornar adulto, ele passava pela escola dos Talmudes e ele tinha que estudar o Pentateuco principalmente, passar por uma sabatina com os líderes, os rabinos, e saber
todo o Pentateuco, conhecer todo o Pentateuco, ter memorizado partes do Pentateuco, Deuteronômio 6,4, conhecer realmente, sabe, a profundidade da Bíblia e saber ali expressar ela direto do seu coração. Não é à toa que antes de Josué entrar na terra, um outro texto para você, eu não tenho projetado, mas antes de Josué entrar na terra prometida, e Moisés já havia partido, foi dito a ele, essas palavras estão em Josué capítulo 1, versos 7 a 8. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei de que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Olha o que ele diz, não se aparte da sua boca o livro dessa lei, antes medite. A palavra meditar aqui é a mesma palavra utilizada para ruminar. Era o que um animal, principalmente os herbívoros, fazem, alimentando-se de folhas, mastigando, engolindo ela. Eu sei que é disgusting, é meio nojento para nós, mas eles trazem novamente e mastigam mais e colocam para dentro, mastigam de novo. E o boi faz isso, vários animais caprinos fazem isso. E isso é uma forma de quê? Memorização, de trazer a memória, trazer a mente, expressar novamente o que você ouviu de Deus, estudou de Deus, repetitivas vezes dentro de você. Então, memorize, ele continua aqui, lendo com você. Antes medite nesta lei de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito, porque então farás prosperar. As mesmas palavras estão em Tiago. Se você ouvir, se você estudar, se você memorizar, se você praticar, te fará prosperar em todo o teu caminho. Não há receita de bolo aqui, queridos. Como a gente vai vencer essa situação? É onde a sua vida está fundamentada. Esta crise, ela não vai destruir quem está fundamentado. Eu falei isso na primeira mensagem que eu preguei dessa série. Esta crise, esse gigante na ocasião que era, não veio para te destruir, mas veio para te promover. Se a sua vida estiver na rocha. Eu creio que Deus está falando com a gente. Fundamente a sua vida na rocha. Medite nessa palavra para que ela possa estar dentro de você. Traga à memória a palavra de Deus. Faça isso intencionalmente. Outro salmo que eu gosto muito, não tenho projetado, mas você conhece esse texto. O Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Algo que está ali dentro, escondido, no sentido de eu memorizei, eu tenho ela guardada. Eu tenho o testemunho de inúmeras pessoas que já estiveram em situações onde uma Bíblia física, ou a Bíblia assim, presente estava com eles. Eles estavam talvez num momento difícil, ou num hospital, ou numa prisão, e eles não tinham uma Bíblia. E o que os alimentou naquele momento? O que eles tinham escondido, o que eles tinham memorizado dentro deles. Então você precisa de ter a Bíblia guardada dentro de você. É ela que vai te auxiliar nos momentos difíceis, é ela que vai te alimentar como aquele alimento sobrenatural, que Elias comeu quando o corvo veio e deu a ele, e ele correu 40 dias, 40 noites. Sabe, eu estou assim, falando com pessoas e estou me abrindo com vocês. Pessoas que leem a Bíblia constantemente, que guardam, que estudam. Pode existir momentos da sua vida que você passe por etapas ou por fases que você não necessariamente está lendo todo dia. Mas você tem tanto dessa Bíblia no seu coração e você medita naquela passagem, naquele texto, e Deus coloca em você, e você tem continuidade mesmo sem pegar num livro físico como esse. Por quê? Porque está memorizado, você conhece, você sabe onde está. Os alunos meus, quando eu estava dando aula de seminário na igreja, eu falo assim, olha, você tem que olhar para um livro da Bíblia e saber o conteúdo daquele livro, o que ele ensina, qual é a mensagem principal, qual é o contexto, Sabendo isso, só de você falar Juízes, tempo difícil, sem reis na terra, o povo, cada um fazia o que dava na sua vista, e eles passavam por isso, por perseguição, eles chamavam a Deus, e Deus levantava um novo profeta, um novo juiz que os libertava. Eu sei o que fala aquele livro. Então, Juízes, então quem foi juiz? Débora foi juiz, Sansão foi juiz, Jefté foi juiz, Gideão foi juiz. Você vai lembrar onde está a história desse povo. Você está entendendo? É isso. Você ter memorizado dentro de você. Isso não existe pílula, não existe passo mágico. É a prática do ouvir, do estudar. E aí você memoriza a palavra de Deus. E aí vem um outro passo que Tiago dá para nós, que eu li para vocês, que é pratique o que ouviu, estudou e memorizou.
Não adianta todo esse processo de ouvir, de estudar, de memorizar e você não praticar. Ele diz, e não basta ouvir e depois esquecê-la, mas coloca em prática. Né? Colocar em prática. Só abrindo um contexto aqui, é igual aquela pessoa que quer perder peso, que quer ficar em shape, aí ela compra, ela faz a inscrição na academia, ela compra os nutricionais, né? Tudo que ela precisa para tomar, ela compra roupa, e ela olha a roupa que ela quer e tal. Nossa, muito bacana, isso é o primeiro passo. Mas não vai um dia na academia, não corre, não bebe os suplementos que ela comprou, não segue nada que... Não vai acontecer. Não adianta. É a mesma coisa, a Bíblia aberta na sua casa, no Salmo 91, não espanta demônio. Não adianta. Você, por mais que você, eu amo, eu coloco, acho bonito, é um respeito, é uma reverência, mas se ela não estiver guardada dentro do seu coração, para não pecar contra Deus, sabe? Se ela verdadeiramente não é o seu escudo e fortaleza, ali dentro de você, de nada adianta. Você precisa de ter a palavra dentro de você para praticar a palavra. Deixa a palavra de Deus ser o mapa. Eu gosto de pensar nisso. É aquilo que te conduz pela vida. Há várias pessoas que são guiadas por todo o vento de doutrina, por tudo que surge. Eu quero que a única fonte que me guie, a única fonte que me dá a direção seja a palavra de Deus. Quer o mundo está difícil ou não, eu corro para a palavra de Deus. Eu quero as coisas tão difíceis pelo que Deus disse a esse respeito. Nesses dias de crise, nesses dias de incerteza, nesses dias de medo, nesses dias de complicações, eu sempre penso o que Jesus disse em Mateus, ou em João 14. Ele diz, olha, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito. Vou lhes preparar lugar, para que onde eu estiver, vós também estejais comigo. E aí, um dia eu voltarei e pegarei vocês. Sabe o que eu faço quando eu estou vivendo momentos como esse, difíceis, incertos? Minha morada não é aqui, eu não pertenço a esse mundo. Eu sei que Jesus já me comprou com seu precioso sangue e eu estou aguardando Ele. Eu poderia ser aqui a maior fake se não vivesse isso na verdade. Há pessoas que vivem comigo, que caminham comigo, tem minha esposa, minhas filhas que sabem que isso é uma verdade na minha vida. De verdade, a minha fé está baseada no que Deus disse. Eu não temerei mal algum, porque eu sei quem está comigo. O Salmo 46 diz que o Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É a Ele que eu corro. Então, se nós fizermos isso, ouvir, estudar, memorizar e praticar, nós estaremos fundamentando o que Jesus disse em Mateus 7. As lutas virão, porque elas vão vir, e a gente não será abalado, a gente não será destruído. Em conclusão, Tiago diz assim, se você fizer essas coisas, você será abençoado por Deus, se fizer essas coisas. Olha o que ele diz, usando a tradução que eu usei da GNT. Fazendo assim, você será abençoado por Deus no que faz. A mesma coisa que estava em Josué 1. A mesma coisa que Jesus, nas entrelinhas, disse em Mateus 7. Porque aquela casa não caiu. Aquela casa ficou firme. Me faz lembrar uma foto que correu às redes sociais. Acho que vocês que estão aqui devem ter visto também. Durante um dos piores torneios, né, que devastou os Estados Unidos. Um grande torneio tomou conta de uma parte aqui dos Estados Unidos e várias casas destruídas, mas chamou a atenção uma única casa, quando você lembra disso, que ficou ali no meio, parada, intacta, enquanto tudo ao redor estava destruído. Fazendo assim, será abençoado por tudo. Ou seja, veio os dias difíceis, mas não caiu. Eu não sei o que aquele dono da casa fez, mas aquela casa estava construída de uma forma que aquela tempestade que passou não foi suficiente para derrubá-la. Derrubou todas, menos aquela. Queridos, o que vai determinar não é o tamanho da tempestade. O que vai determinar a nossa existência é onde estamos firmados. É isso que você precisa entender. Porque quanto mais sólido estiver o seu alicerce, mais firme você vai ficar. Será abençoado, será grato a Deus por estar firme. Firmando a nossa vida, como disse Jesus, o fundamento pelo qual nós construímos a nossa vida vai determinar, no final da tempestade, se estaremos de pé ou não.
Essa é a oportunidade que Deus está nos dando. Aonde você está firmando a sua vida? Talvez Deus permitiu algumas coisas para que você pudesse enxergar, para que você pudesse ver. Há pessoas que verdadeiramente você ama a Deus, mas o seu alicerce da sua vida, da sua fé, não estava em Deus. Você sabe que o Senhor te ama, você sabe que o Senhor é eterno, você sabe que o Senhor te comprou, mas quando as coisas vêm, as lutas vêm, você desespera, você esquece do amor dele, você esquece que ele está presente, você esquece que ele te comprou, você esquece que outras pessoas já passaram por lutas semelhantes ou piores da que você está passando. Queridos, a gente tem que ser mais bíblico e menos fictício no que se diz respeito à fé cristã. Foi nos pregado um evangelho que crentes, quem ama a Deus, usando essa palavra crente para quem entendeu, para aqueles que são de Deus, não passam por lutas. Aonde que está isso na Bíblia? Eu li há poucos dias para vocês Hebreus 11, os heróis da fé, homens e mulheres que o mundo não era digno deles, mas que passaram por lutas, comidos por leões, cortados a espadas, decapitados, sabe, passaram por situações que muitos hoje diriam, está em pecado. Só pode ser. Não, queridos, é Bíblia. A Bíblia está aí para nos mostrar histórias, porque quem tem os olhos em Cristo não espera somente para Deus nessa vida, foi o que o apóstolo Paulo disse. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se teremos aflições, quem foi que disse isso? Foi Jesus, não foi Satanás. E a gente tem que ter bom ânimo, sabendo que a nossa redenção está próxima. Quanto mais as coisas se complicam, tudo que eu tenho que fazer é ficar firme. Me aconteça o que acontecer, eu quero estar firme. Poucos dias eu fui muito abençoado, eu estou quase concluindo, com a ilustração que o Felipe, esposo da Lohane, que dirige os jovens dessa igreja, compartilhou no seu devocional. É a história de um rei que queria uma foto, queria uma imagem de algo que trouxesse paz. E foi apresentado para ele duas pinturas, uma de um lago calmo, bem tranquilo, com a serenidade perfeita. E quem via o quadro, via que, sem dúvida, aquele quadro transmitia paz. Mas foi apresentado também um outro, que era uma tempestade enorme, com a cachoeira enfurecida, com o rio revolto, com tantos relâmpagos e trovões. E, sem dúvida, ao olhar a princípio para aquela imagem, todos se assustariam. Não, isso não simboliza paz. Mas o rei observou que o pintor teve o cuidado de colocar de próximo à cachoeira, próximo às águas furiosas, um ninho com um pássaro e os seus filhotes, que estavam ali. Olha onde ela fez o ninho. Ela fez o ninho no meio daquele alvoroço de águas e tormentos. Mas ela estava em paz. Ela estava tranquila. E aquilo ministrou tanto ao meu coração. Eu falei, é isso que a gente precisa de ter agora. Que a sua casa possa ser esse ninho, que o seu lar possa ser esse lugar seguro, que as pessoas que convivem com você possam ser, sabe, incendiadas de paz, porque a sua fé está na rocha, você sabe que o seu Redentor vive, você sabe que o Senhor está no controle. Nesses dias, queridos, essa série não surgiu assim, essa série veio de Deus para nós. É tempo de edificarmos a nossa vida pela fé. E aonde a sua fé está fundamentada, é o que vai determinar a sua permanência ou não, a sua firmeza ou não. Vamos fundamentar a nossa vida no Senhor, na palavra do Senhor. Para isso você precisa de ouvir, você precisa de estudar, você precisa de meditar e você precisa de praticar a palavra de Deus. Vamos orar neste momento. Pai, tenho entregado a Tua palavra, Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade que é mais um momento que o Senhor nos dá para reestruturarmos nossas vidas. E para verdadeiramente sermos irrepreensíveis, inabaláveis, não pela estrutura que está por cima, mas por onde essa estrutura, ou onde essa estrutura está sendo firmada. Eu oro que todos que estão me ouvindo possam reavaliar os fundamentos, os alicerces que estão nas suas vidas e possam buscar, Senhor, se necessário for, reconstruir em algo mais sólido, permanente. E não há nada mais sólido e permanente que a Tua palavra. Abençoa-nos, que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Aqui na América tem uma prática muito legal,
talvez no Brasil também, mas como as casas onde eu moro são feitas de madeira, quando o alicerce não está bom, eles sustentam a casa em cima de macacos, né, de determinadas plataformas e reconstroem toda a base da casa. E depois voltam a colocar a casa de novo, no mesmo lugar, do mesmo jeito. Quem passa nem vê que foi feito esse trabalho. Mas foi feito um grande trabalho, uma grande obra, para reestruturar e aquela casa permanecer. Use esses dias para isso. Use esses dias para reconstruir. A gente está aqui para te ajudar a levantar a sua vida, para cavar onde precisa de cavar, para tirar lugares que não estavam bom. E fazendo isso, quando você voltar a sentar novamente, a voltar a fazer tudo que você estava fazendo, nunca, jamais, uma tempestade vai te derrubar. Tem aí o nosso e-mail, info@mpchurch.us. Deixa-nos saber como é que essa mensagem falou com você, como é que você está. Entre em contato conosco, compartilhe essa mensagem, fale com os irmãos da tua igreja, comunique-se, não deixe de falar com todos. O fato de estarmos separados fisicamente não pode nos separar espiritualmente, principalmente dos nossos relacionamentos. Mantenha o relacionamento, fale com o seu grupo de conexão, entre em contato conosco. Eu não sei onde essa mensagem está chegando, mas queremos, sem dúvida, que ela te abençoe. Fique com Deus, tenha um restante de dia abençoado, assista-nos durante a semana. A paz do Senhor Jesus e muito obrigado pela oportunidade de falar ao teu coração. Em nome de Jesus. Obrigado por nos assistir online hoje. Espero que esta mensagem tenha impactado sua vida tremendamente. Nós aqui da MP Church amamos a Deus e amamos pessoas e gostaríamos de conhecê-lo melhor. Se você tiver algum pedido de oração ou se quiser saber mais sobre nós e esse ministério, entre em contato conosco através desse e-mail que está sendo projetado para você agora, info@mpchurch.us. Nós gostaríamos muito de ouvir de você. E também, se você deseja apoiar esse ministério, pode fazer orando por nós e investindo financeiramente em nosso ministério. Basta você clicar no link que está logo abaixo. Muito obrigado por nos assistir. Deus te abençoe grandemente.